Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo no seu privado, seu Armando. Aí o senhor vai no grupo e fala que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando. Vai tomar no cu, seu Armando. Chuvinha é o caralho, seu Armando. Chuvinha é o caralho, seu filho da puta. Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha, tudo pra casa do caralho, filha da puta. Escravo não, desgraçado! A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça e este é o seu podcast preferido de política internacional. Bom, hoje eu tô aqui mais uma vez sozinho gravando essa abertura, mas não se preocupem, o Geraldo estará na conversa, aliás, ele estará na conversa de hoje e eu não. Pois bem, estamos fazendo aí uma dobradinha linda e maravilhosa. E olha só, um spoiler pra você que curte o Ela Chutando a Escada. Me parece, ouvi dizer, o menino Dimitri mandou falar que na semana que vem teremos novidades, hein? Débora e Carol parece que estão preparando uma surpresa pra vocês. Bom, mas hoje eu tô aqui sozinho nessa abertura, mas a gente vai ouvir aí um super bate-papo com o Geraldo, que infelizmente não pôde gravar essa abertura comigo, mas ele conversou com o Rodolfo Viana. O Rodolfo Viana, ele é um jornalista e cientista de dados. Bom, a gente tem visto aí vários exemplos de como é importante cientistas de dados para entender a conjuntura política brasileira, mas não só no Brasil, né, em outras partes do mundo também. Bom, essa conversa já estava gravada por causa de uma matéria lá do Intercept Brasil, que é uma galera que a gente curte muito, a Bruna, inclusive, lá do Intercept já esteve aqui, e o papo lá no Intercept apareceu por conta daquele vídeo que viralizou do vovô da Slime. Vocês lembram daquele caso do vovô da Slime? Pois é, que coisa bizarra, né? E o Rodolfo Viana fez uma reportagem lá no Intercept Brasil e foi por ali que a gente conseguiu o contato dele. Mas, coisa do vovô da Slime, que embora tenha acontecido acho que mês passado, parece que já faz uma década, né? Mas existem diversos outros boatos que circulam na internet, mais recentes, que portanto, enfim, tratam do mesmo assunto. O mais recente eu acho que é a questão da padaria do seu Armando, hein? Todo mundo ouviu falar da padaria do seu Armando. E veja, pasmem, depois a gente ficou sabendo que a situação era uma mentirosa, que na verdade não existia nenhuma padaria do seu Armando, mas o pessoal foi no Facebook atacar a página de uma padaria qualquer em Botafogo e sabe-se lá Deus por que ela foi escolhida como a padaria do seu Armando, mesmo não existindo nenhuma padaria do seu Armando. Enfim, muita gente publicando memes, né? I want to believe, mesmo depois de provado que o áudio era falso. Tamanha, enfim, indignação ali do autor do áudio e que captou o espírito quase que de uma época, né? Outro boato que surgiu recentemente, e se você frequenta os meios acadêmicos, o meio universitário, de certo você teve contato com esse boato, foi o boato do fim da plataforma Lattes. E uma galera mesmo começou a fazer download dos seus próprios currículos na plataforma Lattes, porque sabe-se lá Deus como, se espalhou um boato em nível nacional de que o CNPq deletaria a plataforma Lattes, uma coisa que, enfim, não tem o menor sentido, né? Mesmo esse governo não fazendo sentido, deletar o Lattes não faz sentido, mas o CNPq teve que vir a público e desmentir aquele boato. O outro boato recente também que eu recebi em vários lugares foi o boato do
fim da CBN e da Rádio Globo, né, no fim de semana. E aí também, de novo, o Grupo Globo tendo que publicar uma nota dizendo que a CBN não vai acabar e muito menos a Rádio Globo. Pois bem, quando a gente para pra pensar desde o vovô da Slime, passando pela padaria do seu Armando, pelo pessoal achando que a plataforma lá seria deletada, pelo fim da CBN e agora com a prisão do Assange, a gente percebe que o tema dos dados ou da internet ou a ciência de dados ou dos metadados e tudo isso é muito importante para entender a conjuntura. E é por isso que a gente vai receber aqui um especialista em dados, que é o Rodolfo Viana, que vai contar um pouquinho pro Geraldo como que isso tudo é instrumentalizado e a importância disso tudo para entender o que ocorre no Brasil e no mundo. Bom, mas antes da gente ir pro papo, eu queria divulgar aqui algumas coisas. Primeiro, queria divulgar um evento que vai acontecer lá na Tapera Taperá. Você já sabe, essa altura do campeonato, que a gente tem a Tapera Taperá em altíssima conta, um grande parceiro nosso. A Tapera Taperá, ela fica localizada na Galeria Metrópole, lá em São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. E agora, no sábado, dia 20 de abril, às 11 horas, vai rolar lá uma grande palestra do embaixador Rubens Recupero. E o título da palestra é, abre aspas, A Destruição da Política Externa Brasileira, fecha aspas. Rubens Recupero tem sido uma grande voz aí de denúncia desse desmonte bizarro que tem acontecido na política externa brasileira. Eu vou deixar também aí na descrição desse episódio o link para uma reportagem que o Rubens Recupero deu para um outro amigo nosso, amigo do podcast, o Jamil Chad, que também tem um blog bastante importante lá na plataforma da UOL. Então fique atento aí, lá no sábado, dia 20 de abril agora de 2019, às 11 horas, lá na Tapera Taperá, o embaixador Rubens Recupero vai provar com A mais B que a política externa brasileira está sendo destruída com o ministro da magia, o Ernesto Araújo. Aliás, se você tem interesse na camiseta com a estampa do ministro da magia, entre lá em mitoucamisetas/chutando a escada, que você pode comprar as camisetas, as estampas do Chutando a Escada, e ainda de tabela você ajuda o Chutando a Escada a crescer um pouquinho mais. Bom, no penúltimo episódio a gente falou aqui da ABPOD, que tinha, enfim, compartilhado um post passando pano pro golpe de 64 e para a ditadura militar no Brasil. Pois bem, depois daquilo, a ABPOD, toda a sua diretoria pede demissão. Isso eu acho que é uma coisa boa, né? Parte dela, inclusive, envergonhada por conta da questão. E agora a ABPOD, a nova diretoria que assume, né, uma diretoria pró-tempore de transição, eles publicaram uma nota, enfim, de repúdio ao ocorrido. E aí a gente aqui do Chutando a Escada, a gente sabe bater, mas a gente também sabe elogiar. A nota de repúdio ao ocorrido da ABPOD foi muito boa e a gente vai deixar também o link para a nota na íntegra na descrição desse episódio. Bom, então vamos para os recadinhos tradicionais da paróquia. Se você quiser seguir a gente no Twitter, nós estamos lá como @chutando a escada. Nós também estamos na pior rede, o Facebook, como Chutando a Escada. E a gente também está no Instagram como Chutando a Escada. Se você ainda usa e-mail, você pode mandar e-mails com dúvidas existenciais, pedindo conselhos amorosos, pedindo dicas para o TCC e o que você mais quiser, o que você imaginar. Você pode mandar para perguntas@chutandoaescada.com.br. E você já considerou apoiar um projeto independente de comunicação? Pois bem, o Chutando a Escada tem os seus instrumentos de apoio também. Você pode saber mais lá no www.chutandoaescada.com.br/apoio. Você pode fazer isso de múltiplas formas. E se você quiser saber mais, entre lá no Chutando a Escada, que tem todas as informações, tudo que você precisa fazer para ajudar a gente a partir de R$5. R$5 não paga nem um cafezinho no aeroporto, R$5 hoje não compra mais nada. E se você puder ajudar, você pode fazer entrando lá em www.chutandoaescada.com.br/apoio. Bom, é isso. Sem mais delongas, então vamos ouvir o Rodolfo Viana, jornalista e cientista de dados, falando sobre como os dados impactam a política brasileira. Vai lá, Geraldo, a bola tá com você. Alô, meus amigos, minhas amigas e meus amiguinhos aqui do meu canal. Bem, gente, vocês sabem que eu estou tentando fazer uma slime, mas não consigo de jeito nenhum. Só que tem várias amigas aqui do meu canal que falou para mim não desistir, que um dia vai dar certo. Vamos ver, né? A Lana Show, ela pediu para que eu divulgasse ela. Ela está com 120 inscritos
e pediu aqui para mim divulgar o canal dela, Alana Show. Alana, não, o nome dela é Lana, L-A-N-N-A, L-A-N-N-A Show, Lana Show. Ela pediu para mim divulgar o canalzinho dela, tá? Que ela já tem 120 inscritos, está muito contente. E as minhas amiguinhas que pediu para que eu não desistisse do slime, elas deram várias dicas, brincando com a Tatá, Sofia Rafaela, Shirleia, Estevão, tem várias aí que assistem meu vídeo de slime e fica aí comovida aí, pedindo para que eu tentasse fazer, que um dia vai dar certo. Vamos ver, né? Eu achei você para aquela matéria do Intercepted, né? Que eu não lembro quem era o repórter agora, mas acho que ele te entrevistou sobre aquela coisa do vídeo do cara, do velhinho da Gelé. Sim. E aí você tinha rastreado o pessoal, né? Rastreado as contas. Pois é. Não foi exatamente uma entrevista, na verdade. Ele é um conhecido meu assim, não pessoalmente, mas a gente se conhece de Twitter e tal. Eu gosto bastante do trabalho dele. E aí, quando eu tuitei alguma coisa a respeito disso, ele entrou em contato comigo para ter mais informações. Aí eu fui passando para ele: olha, encontrei isso, encontrei aquilo, parará. Passei para ele também algumas dúvidas que eu tinha, coisas que não eram certas, mas que eu falei: olha, pode ser isso, pode não ser aquilo, mas aí você na apuração aí vê o caminho que você trilha. Então foi basicamente isso. É que eu achei bem estranho aquele lance lá. Vovô do slime, né? Pois é. Era uma coisa meio estranha, né? O cara, ele primeiro surgiu de uma maneira muito orgânica, com aquele ar todo fofinho e tal. Várias pessoas no Twitter comentando: poxa, restaurou minha fé na humanidade e tal. E eu achei isso legal também. Eu, se eu não me engano, na época eu cheguei a retweetar isso, que eu falei: pô, tá aí. Numa época em que a gente tem bastante youtuber com conteúdo bem duvidoso e tal, surge um senhorzinho fazendo algo legal, assim, simples e tal, e que tem, sei lá, inspirado coisas boas nas pessoas. E aí eu vi que logo surgiram manifestações de que havia denúncias de pedofilia, mas ninguém sabia de onde havia surgido isso. Até que rastrearam uma garota que já tinha deletado o Twitter dela, o perfil dela. Só que assim, a garota, na verdade, ela repercutiu coisas de outras pessoas, ou seja, já era uma coisa que estava sendo falado, não necessariamente no Twitter, mas em outras redes. Então ela, na verdade, ela ecoou algo que estava sendo dito ali na bolha dela. E aí eu fui atrás, fui ver que, na verdade, esses perfis que primeiro colocaram essas suspeitas, que ela acabou ecoando, que esses perfis não existiam, eram fakes, ou então, enfim, não haviam deixado rastro algum. E aí eu vi que, na verdade, depois começou um ataque muito grande em quem havia tweetado o canal do cara, sabe? Do tipo, olha só, vocês dando espaço para alguém que pode ser um pedófilo. E eu fiquei incomodado com isso, porque na verdade, assim, cara, a gente tá, sei lá, começando não, já faz algum tempo, mas a gente tá na vibe de acreditar em pessoas independentes da origem da informação, né? E aí, com tudo isso, se cria uma narrativa bastante complexa e bastante perigosa. Afinal de contas, o cara estava sendo acusado de pedofilia. Isso me deixou bastante preocupado, assim. E aí eu fui rastreando e fui vendo que, na verdade, esses perfis não existiam naquele momento. Eu não sei dizer se eram bots, se não eram, se eram pessoas de fato, se não eram, qual a inclinação política dessas pessoas. Não, isso eu não sei dizer, porque, na verdade, elas não deixaram nenhum tipo de rastro. A questão é que as pessoas que estavam batendo nessa tecla de veja só, vocês estão acusando alguém, era a galera mais conservadora. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que não
Pode ser, existe a possibilidade dessas pessoas terem criado esses perfis para disseminar esse tipo de coisa, até porque quem estava difundindo isso de maneira positiva, os vídeos, olha que legal, olha que bacana, era o pessoal mais progressista, era o pessoal mais de esquerda, era o pessoal mais... não era o pessoal conservador, entendeu? Tava com sinal trocado, né? Pois é, o pessoal conservador começou a embarcar nessa para atacar o pessoal progressista porque eles estavam compartilhando algo que na verdade a gente não sabia a fonte. Então eu fui rastreando, fui fazendo esse trabalho e tal, até de questão de datas, de horários e tal, quem postou o que, quando, sabe? Para ver quem havia primeiro postado, para mostrar que aquela garota que estava sendo... Porque a questão foi essa, ligaram o perfil dessa garota que havia colocado no Twitter e que depois apagou o Twitter, ela dizia que ela era de esquerda. Pô, foi isso que precisou o pessoal conservador atacar a esquerda, né? Foi só o que bastou. Só que, na verdade, essa garota, ela apenas estava ecoando algo de outras fontes que não eram confiáveis, sabe? E que, assim, quem plantou essas fontes? As fontes são reais? Isso não tem como saber. Então foi isso que eu quis colocar ali, que na verdade não era essa garota de esquerda que havia criado essa narrativa, ela apenas ecoou isso. E a fonte original não estava sendo olhada, sabe? Então, Rodolfo, eu tô com a matéria aqui, até pra gente esclarecer um pouco pros ouvintes, eu não sei quantos ouvintes acompanharam essa história toda, até porque eu, vou ser sincero, nem sabia quem era o vovô do slime, até ver essa matéria, né? Não frequento muito o Twitter, muito menos o YouTube, tô ali meio que só para divulgar o podcast, comentar uma coisa ou outra. Mas é uma matéria de 10 de fevereiro desse ano, do João Filho. E aí ele vai narrando aqui, essa matéria que você contribuiu, a trajetória do chamado, então, vovô da slime, que é o Nilson, né? Isso. Acho que aparentemente foi verificado que o Nilson Papinho existe, que ele tem 72 anos e que ele tinha um canal no YouTube, não é isso? Exato. Ele tinha um canal onde ele fazia aquelas massinhas chamadas slime e, obviamente, o público dele era bastante infantil. As pessoas que assistiam eram crianças e ele também seguia outras crianças para ver como é que faziam slimes e tal. E comentava nos vídeos dessas crianças e tal. Alguns comentários realmente são se a gente tirar de contexto, eles são meio estranhos, assim, sabe? Mas eu sou muito reticente em apontar o dedo e falar que ele é pedófilo por causa de um comentário, por exemplo, você é muito bonita, para uma menina que estava, sei lá, uma menina que tava dançando balé, sabe? Às vezes ele só quis ser gentil, entendeu? Só quis contribuir pra garota que, na verdade, é o público dele. Uhum. Enfim, daí tirar que ele é pedófilo eu acho meio complicado. Bom, então e aí no começo de fevereiro esses vídeos do Nilson viralizaram, né? Diz que o canal dele foi de 2 mil inscritos para 700 mil inscritos nos poucos dias. E aí começaram a aparecer os memes, né? Utilizando as imagens dos vídeos dele que já existiam, não é isso? Isso. Ele cresceu muito rápido. Eu não sei dizer exatamente o número, mas eu lembro que foi uma coisa vertiginosa, uma coisa de 2, 3 dias ele chegou na casa do 1 milhão, sabe? Uhum. Então foi muito rápido mesmo. Foi muito espantoso. E aí apareceu um perfil dele no Twitter. Sim, apareceu um perfil dele no Twitter, um perfil que em princípio dizia ser o próprio Nilson, até que surgiu um vídeo do Nilson falando que ele não tinha redes sociais nenhuma, e aí esse perfil disse, olha, na verdade eu não sou o Nilson, esse perfil é gerido por amigos e familiares. E depois disso, depois que deu todo esse imbróglio, eu soube que eu não sei quem tocava esse perfil, realmente não sei, mas a pessoa que tocava esse perfil entrou em contato com o Nilson para entregar o perfil para ele. Uhum.
porque viu que estava dando bastante merda. E acabou de fato entregando, ele conseguiu entregar o perfil. Hoje eu não acompanho, não sei se o perfil ainda existe e tal, mas eu vi que poucos dias depois realmente era o filho do Nilson, se eu não me engano, quem tocava esse perfil depois que ele foi adquirido do dono original. Não sei quem é o dono original. Entendi. Olá, meus amigos, minhas amigas e os amiguinhos aqui do meu canal. Bem, gente, estou aqui para tentar fazer uma slime. Já fiz várias aí, uma deu certo, as outras não deu. E atendendo também os pedidos aqui dos meus amigos, tem vários amiguinhos aí que pediram que eu fizesse novo slime e que fizesse colorido, né? Vamos ver se vai dar certo o meu slime hoje. Eu vou tentar colorir com tinta amarela. E aí acontece essa história que você estava narrando para os nossos ouvintes aqui, né? Uma pessoa, um perfil no Twitter começa a compartilhar outras postagens, nesse momento que ele já é famoso e tal, uma pessoa começa a compartilhar boatos antigos que indicariam, antigos, questão relativa, né? Mas algumas postagens que já existiam, que não estavam confirmadas, de que ele era pedófilo, ou que, enfim, que tinha suspeitos quando ele se aproximava de crianças, coisas assim, né? Exato. O que tinha, na verdade, era um perfil especificamente publicou alguns prints de conversas, e eu lembro que a mensagem que essa pessoa havia colocado era algo do tipo: aí, vocês estão elogiando um cara que pode ser um pedófilo. E era pesado, assim, era bem pesado. E junto dessa mensagem tinha alguns prints de conversas de grupos, aparentemente de WhatsApp ou de Facebook, não sei dizer, com o nome das pessoas, falando: esse senhor Nilson é o cara que trabalha lá na escola. Eu e minha filha, a gente já ouviu da diretora que a gente não pode se aproximar dele, porque tem casos de suspeita de pedofilia e tal e coisa. Então essa garota começou a compartilhou esse tipo de conteúdo. Quando ela compartilhou isso, viralizou. Então, viralizou. No momento em que viralizou, essa usuária, que eu não me lembro o nome, mas essa usuária, ela apagou o tweet, trancou o perfil, mas o último tweet dela foi algo do tipo: aqui é a esquerda, alguma coisa assim, ela falando que ela era de esquerda. E aí... E aí você tinha pólvora ali, né? Você tinha alguém que se dizia de esquerda compartilhando, apontando o dedo para alguém dizendo que era pedófilo. Ou seja, alguém que já tinha caído no gosto popular. Foi o que precisou pro pessoal mais conservador e tal falar: olha só, essa garota de esquerda, ela tá publicando sem provas acusações contra alguém que a própria esquerda tem aplaudido. Uma das manchetes aqui que eu peguei da época era: militante anti-Bolsonaro ataca a vovô da Slime com fake news sobre pedofilia. Exatamente, porque ela dizia no tweet que, além de esquerda, vocês votaram no Bolsonaro, alguma coisa dessa natureza, assim. E aí ela ficou marcada como alguém anti-bolsonarista. Ou seja, você tem alguém que se declara anti-bolsonarista, de esquerda, apontando o dedo para alguém que o Twitter inteiro gosta. O pessoal conservador falou: bom, já que não tem prova, vamos bater em cima, vamos pegar essa garota e vamos pegar essa narrativa e vamos mostrar como a esquerda é capaz de assassinar reputações. E foi isso que foi feito. Na verdade, os conservadores estavam tentando usar isso como exemplo de como a esquerda assassina reputações, como alguém que se diz de esquerda pode usar de calúnias para assassinar uma reputação, entendeu? A questão é que não se havia prova de nada, de fato, mas também a própria acusação dessa garota, que eu particularmente achei uma coisa medonha, porque isso é algo que não se faz, você apontar o dedo, acusar alguém sem prova.
Mas a acusação dessa garota, ela era baseada em algo que não era muito sólido, sabe? Eram prints, cujos interlocutores não existiam mais, não eram rastreáveis. Tá, e aí, bom, aí eu acho que tem vários elementos pra gente puxar e ir conversando aqui, né? Claro. Então, uma coisa que você está dizendo é assim, que existiam, então, essas informações circulando, esses boatos circulando, e aí alguém auto-intitulado de esquerda faz, não sei se é uma denúncia, mas enfim, joga essa bola ainda mais para cima, né? Tá dizendo, olha, tá vendo, o cara tem acusação de pedofilia e tal, e isso gera a repercussão que gerou. Não dá para, pelo que eu entendi aqui, que a gente estava conversando agora há pouco e lendo a matéria, a gente não consegue saber quem plantou esses boatos, né? Não. Isso é impossível saber. A gente chegou até a tentar ir atrás. A gente que eu falo, eu e o João, a gente chegou a fazer uma apuração para ver se a gente conseguia encontrar as pessoas que apareciam nos prints, mas a gente chegou bem próximo, na verdade. Mas não, elas não existiam mais, elas tinham saído do Facebook, não tinha Twitter e tal, então a gente não sabe quem eram essas pessoas, enfim, é irrelevante saber a posição política delas, o viés ideológico delas, mas se havia algum, a gente não conseguiu chegar a nenhuma fonte da informação, assim. Ou seja, jornalisticamente não é uma fonte confiável, sabe? Uhum. Você nunca publicaria um print desses, tudo bem, a garota não era jornalista, mas é uma questão de bom senso. Você não publica algo de uma fonte que você não sabe se existe, se é verdadeiro, se... Mas aí de passagem, você já falou uma das grandes diferenças da mídia tradicional para as mídias sociais, né? A mídia tradicional, com padrões diferentes de qualidade, mas ela minimamente tem que garantir a veracidade e a idoneidade das fontes, né? Exato, é um dos pilares, né? É você saber que aquilo que você está transmitindo é real, se aproxima do que é realidade, sabe? E aí, bom, a gente não consegue identificar as fontes, então a gente pega o começo, o fio da meada, já num segundo momento, né? No momento em que aparece essa denúncia de que um cara que era adorado, vamos dizer assim, pelo Twitter e até pela parte progressista do Twitter, podia ter algum histórico de pedofilia ou de agressão contra crianças, assédio, etc. Exato, tudo estava se apoiando nessa garota, sabe? Uhum. Tava tudo se apoiando no depoimento dela. E assim, paralelo a ela, eu falo dela porque ela ficou bastante marcada nesse episódio. Mas paralelo a ela, também surgiu um outro perfil naquele momento, tá? Criado especificamente para publicar prints de comentários que o Nilson publicava em outros canais de YouTube, para mostrar como sim, ele era pedófilo, sabe? Essa era a ideia do canal. Reforçar o discurso, né? Exatamente, essa era a ideia do perfil criado ali no Twitter. E aí eu aponto, e de fato era um perfil, esse perfil que ele surge, se eu não me engano, no mesmo momento que o perfil da garota. O Twitter, o tweet da garota sobre o Nilson surge no mesmo momento que esse perfil é criado. E esse perfil a gente não sabe de quem é. Esse perfil, ele estava anônimo, ele não tinha foto, ele não tinha tweet nenhum, exceto ligado ao Nilson. Uhum. E ele só tweetava assim, a gente vai colocar aqui um fio sobre comentários do Nilson mostrando como ele é pedófilo. Uhum. E aí colocava um monte de print assim, para justamente difundir ainda mais a ideia de que ele era pedófilo. Aí a gente não sabe realmente quem que é, entendeu? Sim, mas aí o seu alarme, vamos dizer assim, né? Mas a sua percepção, você chamou a atenção, no caso, o fato de que, de uma hora para outra, tinham uma série de denúncias de perfis conservadores contra, não contra o Nilson, etc., mas contra o comportamento da esquerda
em supostamente denunciar o Nilson como pedófilo baseado em fake news, né? Exatamente. Agora, esses perfis aí, a gente consegue rastrear quem são? Eles existem? São bots? São trolls? Esses perfis que batiam na tecla de que a esquerda estava assassinando a reputação, esses perfis eles são bastante comuns ali na bolha conservadora, entendeu? São perfis que estão no entorno do Bolsonaro, são perfis que estão no entorno de publicações, no mínimo, duvidosas, como Terça Livre, são seguidores dessas pessoas que começaram, e seguidores com bastante com um número elevado de gente, sabe? São pessoas realmente que eu classificaria como pessoas públicas. Enfim, se alguém é seguido por 100 mil pessoas, eu acho que é uma pessoa pública, mas isso na minha classificação. Então, assim, pessoas com muitos seguidores que estão nessa bolha que orbitam a figura do Bolsonaro no Twitter, começaram a levantar o dedo e falar que a esquerda está assassinando a reputação e tal. Então, sim, esses perfis existem, esses perfis estão até hoje atuando notoriamente pró-governo, e eu falo isso sem nenhum julgamento, mas você vê que realmente não existe uma crítica ali ao governo. Então, esses existem, esses são reais, entendeu? Se são pessoas se passando por outras pessoas, isso realmente não tem como dizer. Mas eles estão ali, eles estão ativos, eles estão falando todos os dias. Entendi. Acho que o gostoso aqui vai ser a gente discutir as consequências desse tipo de comportamento e tal, mas só para esclarecer uma dúvida minha mesmo, né? Você é jornalista, né? Você tem uma formação em jornalismo e também em análise de dados, não é isso? Sim, eu sou jornalista por formação, passei um tempo trabalhando Editora Abril, redação da Folha e tal, Rede Globo. Depois de algum tempo eu comecei a estudar ciência de dados, até me especializar nisso. Hoje eu sou cientista de dados na Rede Globo. Mas nessa investigação, assim, vamos dizer, que você construiu aí, né? Que tipo de ferramentas você usou, cara? Simplesmente ir navegando nas páginas e anotando data e hora, como qualquer um poderia fazer? Ou tem alguns recursos diferentes que a gente pode usar para analisar esses perfis? Cara, essa especificamente não teve uma coisa muito fora do normal, sabe? Eu usei bastante, sei lá, Facebook, Twitter, a API do Twitter, mas eu usei mais para pegar horas. Então, por exemplo, se você no Twitter colocar o mouse em cima ali da hora, você vê a hora que aquilo foi publicado, sabe? Então, eu fui levantando essas informações como qualquer outra pessoa poderia levantar. Nesse caso específico, não teve nenhuma ferramenta extraordinária. Então, a própria pesquisa que eu fiz no Facebook foi pesquisa, geralmente as pessoas vão lá e pesquisam por nomes. Mas se você colocar ali que você quer pesquisar de ano tal até ano tal, ou da região tal, ou que trabalha em tal lugar, você vai afunilando essa pesquisa, sabe? Uhum. Então, a gente sabe que, por exemplo, a garota em questão, ela sumiu do Twitter, mas antes de você... o que você vê no Twitter, se você muda a sua arroba, se você muda o seu nome, se você muda alguma informação no seu perfil de Twitter, você não muda o que está lá atrás. Uhum. Você não muda, por exemplo, as pessoas que responderam para você. Vamos supor, o meu perfil é
Rodolfo Viana. Se eu mudar meu perfil para Armando Viana hoje, eu ainda vou ter lá atrás um rastro de pessoas que eventualmente conversavam comigo e que respondiam para @Rodolfo Viana. Então, eu achando esses rastros, eu vou vendo, por exemplo, opa, esse perfil que hoje é tal, até tal ano era tal. Esse perfil ele foi criado em tal ano. Esse perfil foi pela API, dá para você ver quando exatamente foi criado, que hora que foi criado. A API é uma interface para você puxar os dados direto do Twitter, é isso? Exatamente. A API é um sistema para você puxar dados do Twitter. Esses dados, eles não necessariamente são aqueles que você vê no Twitter. Eles são dados, por exemplo, se você tweeta alguma coisa, nesse momento, a API ela vai guardar informações, por exemplo, a hora que foi tweetada, para quem que foi tweetado, a sua localização, o conteúdo em si, né? Se aquilo é um retweet, ou se aquilo é uma mention, ou se aquilo... quantos likes tem, quantos replies tem. Então ela guarda essas informações que você, quando você vê a interface gráfica, você não necessariamente percebe que aquilo está ali. E algumas coisas realmente não estão. Ok? Uma recomendação que eu faço para todo mundo é, apenas por curiosidade mesmo, quando você abre o Twitter no seu computador, se você clicar Ctrl+Shift+U, por exemplo, ou Ctrl+Shift+I, você vai ver o código-fonte da página. E aí você vê algumas informações que estão no código-fonte, mas que não estão ali na interface gráfica. Então foi por meio disso que eu fui fazendo essa apuração. E também porque existem ferramentas, por exemplo, o archive.org, sabe, que guarda, enfim, que tenta fazer uma coleção, ele tenta colecionar como se fossem instantâneos de sites. Então é um robozinho que vai passando site a site, fazendo como se fosse uma foto, e ele guarda aquilo. Se você entrar no archive, provavelmente você vai encontrar coisas, o seu Twitter de 5 anos atrás. O que você tweetou há 5 anos? Talvez você não tenha mais acesso, talvez você tenha deletado, mas pode ser que esteja no arquivo, no archive. O archive.org é como um cache do Google, por exemplo? Funciona como se fosse um cache do Google, exato. Usei bastante também o cache do Google para fazer essa apuração, para ver o que existia no nome dessas pessoas e que não estavam mais à disposição, que não estavam mais à nossa vista. Então, na verdade, o caminho que eu fui trilhando foi justamente o que essas pessoas deletaram, sabe? O que não existe mais, o que eu não consigo encontrar no Twitter e que eu posso encontrar em outras ferramentas. Aí eu usei o cache do Google, usei o Archive, tem outro site que chama archive.is, que na verdade ele serve, ele funciona como um archive, só que é você mesmo que coloca ali o endereço que você quer, a URL que você quer, e você vê se aquilo já tem, se alguém já colocou aquele endereço, vai aparecer ali os instantâneos que ele tem, entendeu? Uhum. Então foi por essas ferramentas eu fui trilhando, e são ferramentas que estão à disposição, sabe, de todo mundo. A API do Twitter, por exemplo, ela é um pouco mais restrita, porque ela apresenta uma quantidade limitada de informação, apesar de apresentar informações que não estão a olhos vistos, mas a quantidade é pouca, se eu não me engano são 3.200 tweets no máximo, e assim, ela é basicamente voltada para desenvolvedores, programadores, mas qualquer um pode fazer o pedido, sabe, para ter acesso à API. Uhum. Tem um site dele, se você procurar no Google Twitter Developer, alguma coisa assim, vai ter lá para você um link para você solicitar acesso à API deles. Mas está à disposição de todo mundo. Esse é o ponto. Sabe, qualquer um pode ter acesso a isso. Mas assim, é claro que as pessoas, apesar, eu acho interessante, porque é uma coisa assim, eu tenho um conceito muito diferente da coisa pública. A gente geralmente imagina que é público aquilo que está divulgado, só que para mim eu acho que é público aquilo que você tem acesso. Que são coisas diferentes, entendeu? Por exemplo, essa API, ela é pública, então assim, você consegue ter acesso, qualquer um consegue ter acesso. Público no sentido de qualquer um pode ter acesso. Contudo, não é todo mundo que consegue manejar esse tipo de coisa, sabe? Uhum. A mesma coisa o archive.org. Uma coisa simples, você vai lá, bate
coloca o que você quer e ele retorna para você. Simples, não precisa de nenhum tipo de conhecimento. Só que as pessoas não conhecem essa ferramenta, sabe? E ainda que conhecessem, será que iriam dedicar um tempo? Porque assim, essa apuração levou um tempo, sabe? Não, eu imagino. Mas eu também imagino que se o primeiro perfil que recebeu aqueles prints, né? Se a pessoa, supondo que ela estava agindo de boa fé, né? Se ela tivesse gastado talvez metade, 1/3, 1/10 do tempo que você gastou para fazer essa apuração, muito provavelmente ela já tinha matado isso aí lá no início, né? E descoberto que essas fontes não eram confiáveis de serem replicadas, né? Mas aí tem uma questão, e aí a gente entra naquilo que você queria conversar, que você chegou a mencionar, no comportamento das pessoas em relação a isso. De fato, ela poderia chegar a essa conclusão, que a fonte não era confiável e que, se ela tivesse um bom senso, ela não publicaria isso, ela não replicaria isso. Mas a questão é que hoje as pessoas, elas, sei lá, eu vejo isso muito no Twitter, elas estão tão necessitadas de algum tipo de aprovação, de validação, o que a galera chama de lacração, vamos colocar assim, elas têm essa necessidade, é uma coisa estranha, assim, elas têm essa necessidade. E muitas vezes elas fazem uso, sei lá, de artimanhas para conseguir uma quantidade grande de like ou de retweet. Então eu não sei se a prioridade é realmente saber a verdade, entende? A prioridade é você ter público, independente se para isso você precisa dizer a verdade ou não. Então, eu não sei se faria muita diferença, na verdade. Assim, a gente aposta no bom senso da garota de que ela pensaria, bom, como eu não sei a fonte, eu não vou publicar. Eu não tenho provas. E mesmo que eu conhecesse a fonte, essa fonte não me trouxe provas. Eu não sei se isso evitaria que ela publicasse, não. Mas esse cenário que você está pintando aí é ainda mais desesperador, né, Rodolfo? É completamente desesperador. É muito desesperador isso. Porque, assim, a verdade, a realidade virou uma coisa secundária. A realidade não interessa mais. Ela não dá às pessoas aquilo que elas querem, que é essa validação o tempo todo, sabe? Que são esses aplausos, que é essa quantidade infinita de likes. E por isso você foge dela, você foge dessa realidade muitas vezes com mentiras, entendeu? Que você sabe que são mentiras, ou que você suspeita que sejam mentiras, mas que você coloca ali porque você sabe que aquilo vai te trazer uma satisfação momentânea, uma quantidade de likes, um público que vai bater palma pra você. Isso é desesperador, sabe? É realmente desesperador. Não à toa a gente tem tantas fake news. A ideia de fake news é essa, né? Você colocar uma coisa muito sensacionalista ao ponto das pessoas manipularem aquilo pela emoção e não pela razão. Então você compartilha porque você achou aquilo aquilo mexeu contigo, mexeu num nervo seu. Então você não raciocina, pô, será que isso é verdade? Pô, será que existe realmente uma madeira de piroca? Será que estão distribuindo isso? Sabe? E assim, as pessoas estão dizendo que existem. Onde? Cadê? Essa distribuição ocorre exatamente onde, sabe? Será que existe realmente... Sei lá, eu não sou lulista, tá? Mas eu me lembro que em 2016, 2015, 2014... O filho do Lula, naquele momento, era dono da JBS, não era? As pessoas falavam isso, sabe? Então, assim, e hoje em dia ninguém mais fala, né? Ninguém mais fala disso. É bizarro, porque, assim, a realidade, ela se tornou algo secundário. Ela perdeu importância, a verdade perdeu importância, e perdeu importância por causa dessa necessidade de ser validado, ser aplaudido, ter milhões de seguidores. Isso é realmente catastrófico. Honorável
Normalmente a gente discute fake news e impacto em eleições e você está sempre preocupado com o exército de bots, né? As fazendas de bots, de trolls e os perfis fakes. Mas o que você está narrando é mais profundo ainda, né? Por isso que eu falei que era desesperador, né? Porque é essa ideia de que talvez você nem precise dessa manipulação toda, outra vez você nem precise de tantos bots, de tantos trolls e de gente paga para fazer esse tipo de coisa, né? Pois é, eu vejo o seguinte, num primeiro momento, os bots eles têm essa função de colocar algo em pauta e difundir essa pauta. Define pra gente, o que a gente chama de bot? O bot, especificamente, ele tem duas categorias, ok? A gente tem aquele bot que realmente é automatizado, ou seja, é uma máquina que está tweetando. Então, o que essa máquina faz? Essa máquina, ela tweeta uma mensagem que pode ser pré-programada ou não. Ela tweeta uma mensagem ou várias vezes, ou ela tweeta de vários perfis criados especificamente para que ela coloquem essa mensagem para fora. É uma máquina que faz isso. Só que repare, você tem máquinas, mas as máquinas elas não se constroem sozinhas. Então você tem alguém por trás disso. E por que eu digo isso? Porque existe uma segunda categoria de bot que não é exatamente um bot, mas são pessoas que monitoram as redes sociais e que fazem difusão de mensagens em massa, só que essas são mais complicadas de encontrar, porque elas são capazes elas são humanas, são pessoas. Então elas conseguem manter um diálogo com você ou responder de maneira coerente, coisa que os bots não conseguem, durante um tempo, até que você, sei lá, ganha algum tipo de eu não diria afeição, mas que você fala, bom, tá aí, não é um bot, eu vou começar a seguir, vou trocar ideia, vou conversar com essa pessoa. E na verdade não é uma pessoa, é um bot. Só que essa pessoa... Quer dizer, não é um bot no sentido não é uma máquina. De um código de programação exatamente feito para difundir alguma coisa. Mas é alguém... usando uma plataforma... Usando contas falsas, usando várias contas... com um propósito específico de difundir uma mensagem política ou o que quer que seja, né? Exatamente. Esses perfis falsos, eu gosto de categorizar bot como máquina, mas isso eu gosto de categorizar como perfil falso, apesar de ter muita coisa em comum, porque existe uma parte mais automatizada disso, porque eles usam ferramentas de difusão em massa, tá? É comum você pegar mensagens que saem num perfil específico e a mesma mensagem sai em outro perfil sem relação nenhuma aparente, ou no mesmo momento, ou algum momento depois. Imagine isso elevado à potência de N, sabe? Então, assim, é comum você pegar, por exemplo, frases e você vai fazer uma busca ali no Twitter e você vê que tem outras pessoas falando exatamente a mesma frase no mesmo momento. Isso pode ser máquina ou isso pode ser alguém que está por trás e coloca ali, faz essa divulgação em massa, essa distribuição em massa de mensagem naquele momento, sabe? Bom, nos dois casos você tem contas falsas, né? Porque o bot máquina, o bot script, ele também precisa ter acesso a contas, né? Exato. A própria regras de uso do Twitter fala sobre isso, sabe? Que você precisa ser um usuário, tá? Então, esses bots, eles estão indo contra essas regras de uso do Twitter. E eu falo do Twitter porque, assim, o Facebook, eu já saí do Facebook. Cara, eu não sei quem mais tá lá, sabe? Você tá no Facebook? Tô no Facebook. Como é que tá lá, cara? Cara, eu dei uma higienizada no meu perfil, né? Principalmente nessas eleições aí, eu dei uma boa higienizada. Eu tenho muito aluno, né? Então ainda tem comunidade de alunos, a gente divulga evento da universidade. Agora, eu acho curioso, por exemplo, o perfil de conversão do podcast, eu recebo muito mais clique no site e no feed do podcast que vem direcionado do Facebook do que vem direcionado do Twitter. Eu não sei se é uma característica da nossa rede e até um pouco contraintuitivo, porque o nosso perfil no Twitter tem muito mais inscrito do que o perfil no Facebook. Agora, essas coisas ganham vida própria, né?
Porque Sim. eu sei que o meu público no Twitter, que meu do podcast, né, que não sou nem eu que controlo, mas eu sei que o público no Twitter, ele não necessariamente é ouvinte, mas ele gosta do perfil de publicações do Twitter, né? Entendi. Eu me lembro que eu saí do Twitter, do Facebook, porque não era porque havia muita gente, não foi na época de eleição, tá? Não foi porque havia muita gente que pensava diferente de mim, pelo contrário, eu acho isso saudável. A questão até dos meus amigos, até das pessoas próximas e tal, tinha muita gente que eu via que tava ali para ganhar biscoito, sabe? Que só publicava coisas para ganhar aplausos, faziam textões, e você falava, poxa, peraí, mas esse fulano que tá fazendo um textão, eu pensava comigo, esse fulano que tá fazendo, que é meu amigo, tá? Conhecido meu, enfim, gente como a gente, sabe? Esse cara que tá tweetando sobre, sei lá, violência contra a mulher, cara, não foi ele que bateu numa ex-namorada quando a gente tava na faculdade? Sabe? Não é ele que... Sabe, eu comecei a fazer esse tipo de pensamento. E eu via que a coisa ali... Existe uma hipocrisia muito grande. Por causa dessa vontade de ser aprovado e validado e... Enfim. Isso eu vejo em menor intensidade no Twitter, sabe? Talvez pela quantidade de caractere ser limitado. Mas no Facebook eu achava bizarro, assim. Tinha dia que eu abria aquilo, parecia o Inferno de Dante. Pode ser. O Twitter tem uma outra característica que você não consegue editar a mensagem, né? Sim. Você consegue acho que você consegue apagar, né? Mas não dá pra você corrigir. Então talvez o Facebook seja mais suscetível à edição, à modificação, não sei, pode ser que tenha alguma coisa aí. Eu não sei realmente quem... Dos meus amigos, tem muita gente saindo do Facebook, sabe? A gente conversa e eu vejo que eles estão saindo do Facebook. E eu tomei essa decisão há algum tempo atrás, porque não era nenhuma questão de bot ou de relacionamento de pessoas estranhas ali. Não era isso. Era por causa desses biscoitos e também por causa de vazamento de dados, né? Ah, sim, O Facebook é pródigo nisso. É prodigioso, na verdade. Eu falei errado. O Facebook ele tem uma capacidade muito grande de colher seus dados e a gente não sabe que fim esses dados levam. A gente fez um programa aqui ano passado sobre a Cambridge Analytica e a maneira como esses dados vinham sendo usados e agora, recentemente, eu me lembro pelo menos de duas notícias de conjuntos inteiros de milhares de contas que foram vazados, né? São extraídos por terceiros e aí o Facebook não garante a segurança dos dados. É uma coisa complicada, né? Pois é uma coisa bizarra, sabe? É muito complicado hoje em dia você tá numa ferramenta, numa plataforma que ela tá colhendo dados e você não faz ideia de quais dados são. Então ela colhe informações, por exemplo, do local que você tá, onde você escreveu aquela mensagem. Ela pega por latitude e longitude, porque o seu celular tem GPS. Então isso, assim, eu acho muito bizarro, eu acho isso muito complicado, porque você vê que ela não tem um cuidado com esses dados. E assim, não é que você tenha algo a esconder, não é essa a questão. A questão é, cara, você quer realmente que todo mundo saiba onde você tá o tempo todo? Sabe? Onde é que existe a privacidade aí? Então foi o que me levou a sair do Facebook, sabe? E no Twitter eu sei que ele colhe dados, mas eu vejo que, assim, talvez o cuidado que eles tenham com esses dados, eles não têm cuidado de dados para quando você vai, por exemplo, fazer um anúncio, que você escolhe ali, que você faz o seu target ali, talvez isso seja um tanto quanto bizarro, que você vê nas eleições, eu via isso. Você está vendo esse anúncio porque o anunciante procurou pessoas XYZ. E você fala, caramba, esses dados eles colheram da onde? Mas eu não sei se eles passam isso adiante, sabe? Isso que eu acho problemático.
Esse movimento que você descreveu aí, vários colegas, enfim, vários amigos também estão saindo do Facebook, estão ficando só no Twitter, mas o Twitter ainda é uma rede infinitamente menor do que o Facebook, né? Se eu não me engano, o Twitter tem penetração de 5% na população brasileira, se eu não me engano, tá? Posso estar equivocado, mas a última vez que eu estava conversando, que eu soube de uma informação assim, foi numa conversa com a Yasu, não sei se você conhece a Yasu, ela é uma especialista em tecnologia, e ela comentou isso, que se eu não me engano 5%, que a penetração no Brasil é de 5%. Lá fora é muito maior, mas aqui no Brasil é 5%. A Yasu, inclusive, está convidada. Eu fiz um convite para ela para gravar aqui com a gente. A gente não conseguiu acertar a data ainda, mas ela tá super convidada aqui. Pô, a Yasu é incrível, cara. Espero que... Eu sei que vai ser um programa legal pra caramba. Então reforça o convite lá. Mas mundial, o Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários, o Twitter tem, acho que 120 milhões, é uma coisa assim, né? São números muito diferentes, né? Sim. O Facebook realmente virou uma enfim, praticamente um mundo à parte, né? Literalmente, assim, você tem bilhões de pessoas, você já não consegue mais mensurar na casa dos milhões. E aí acho que a preocupação do Zuckerberg, desses caras com essas políticas também vem daí, né? Estão mudando políticas de privacidade, de compartilhamento, porque, enfim, era um negócio que o Bill Gates dizia muito, né? Que o maior medo dele não era a concorrência do Google, era a concorrência de um outro Bill Gates, né? De um outro cara que aparecesse do nada, de uma outra rede que aparecesse do nada e tivesse um crescimento exponencial desses, né? Exato. E só para colocar aqui a informação de maneira correta, enquanto a gente está conversando, eu fiz aqui uma pesquisinha básica, a quantidade de usuários do Twitter no mundo inteiro no terceiro quadrimestre de 2018 era de 321 milhões. Olha aí, eu falei besteira. Exatamente, então assim, não, falou besteira não, na verdade a gente está falando que o Facebook tem 2 bilhões ou algo em torno disso. 10%, o Twitter, né? Um pouco mais. O Twitter tem 15% disso. Interessante, tem que acompanhar aí pra onde vai. Mas deixa eu voltar um pouco aqui na sua trajetória, cara. Então você estava falando que você era jornalista, tinha muito trabalho em redação e foi estudar ciência de dados, né? Pois é. Como é que aconteceu isso aí? Cara, é uma história meio... Ela não é uma história muito feliz, assim. Eu trabalhei durante 10 anos como jornalista em algumas redações da Abril, na Folha de São Paulo, e aí eu tive aquela síndrome de burnout, sabe, de aquele esgotamento profissional. Isso no fim de 2017, foi isso. Eu tive esgotamento, essa síndrome, na verdade, ela me levou até insônia e tal, eu passava 3 dias sem dormir. Então eu estava realmente, a minha saúde estava comprometida ali naquele momento. Eu resolvi então tirar um ano sabático. E eu sei que ano sabático soa muito classe média, sabe? Glamuroso, mas na verdade, né? Exatamente, mas não, na verdade assim, eu tinha uma poupança que eu queimei ela inteira nesse ano, e nesse ano que eu não trabalhei, que na verdade foram 10 meses que eu não trabalhei, mas era por questão médica, eu não conseguia trabalhar realmente, sabe? Eu precisava de um tempo para enfim, desopilar isso. Imagina alguém que trabalhava 14 horas todos os dias, inclusive fim de semana. Eu era esse tipo de pessoa. E aí, nesse ano, chega uma hora que bate, enfim, você fica meio frustrado porque você não tá fazendo nada, você tem que arranjar alguma coisa para fazer, e o burnout te dá um pouco de ansiedade, um pouco não, muita ansiedade. Então eu tinha que arranjar alguma coisa para fazer, sabe? Nessa época eu conheci o pessoal, acredito que você conheça também, o pessoal da Serenata de Amor. Sim. Que é o pessoal que faz, que usa inteligência artificial para encontrar irregularidades ou possíveis irregularidades nos gastos da Câmara dos Deputados. Eu encontrei eles, comecei a conversar, achei interessante o projeto e falei, pô, tá aí, eu queria aprender a fazer algo assim. E aí eu comecei a estudar com eles. Eu comecei a realmente encher o saco deles, sabe, por Telegram, por
ferramentas, tipo assim, eu tô querendo aprender, o que eu faço? Como é que eu instalo tal coisa? O que você recomenda que eu leia? Eu comecei a encher o saco deles, e eles sempre muito solícitos, sempre muito generosos, eles começaram a me alimentar de informações, de conhecimento, assim, olha, você faz isso, faz aquilo, parará. Quando eu vi, eu tava fazendo análise de dados, tinha aprendido uma linguagem, tinha aprendido Python, e fazendo análise de dados com Python, e tava indo muito bem. Depois eu comecei a criar scripts, então raspar dados, fazer pequenos programas e tal. Então eu passei 10 meses estudando na prática ciência de dados. Linguagens de programação, nessa época eu estudei Python, SQL, Python, SQL, comecei a estudar R e comecei a estudar um pouco de C++. Isso porque eu tinha muito tempo livre. E aí comecei a aplicar isso no jornalismo, sabe? Eu já conhecia um pouco de jornalismo de dados, já via pessoas trabalhando com isso. E eu fiz um projeto, na época o Dória era prefeito de São Paulo, e todo mundo falava que ele viajava muito. Você lembra disso? Pois é. O que eu comecei a fazer foi a imprensa inteira falando que ele viajava muito, mas não havia uma medição disso. E, cara, a gente trabalhando com ciência de dados, a gente tem que ter, é uma ciência, você tem que ter ali comprovação científica da coisa. Eu comecei a monitorar as viagens dele e a medir, de fato, quantas horas, quantos dias ele passava fora de São Paulo. E eu criei na internet, isso por conta própria, tá? Um projeto pessoal meu. E eu criei um mapa na internet, era um site que chamava Onde no Mundo Está João Dória, alguma coisa assim. Onde eu colocava os locais onde ele estava de acordo com a agenda dele, que é pública, né? E aí a gente via que, por exemplo, ele passava... A cada 5 dias úteis ele passava um fora de São Paulo, sabe? Então 20% do tempo dele ele passava fora de São Paulo. Nessas viagens que ele fazia, quantas eram, por exemplo, para cidades do estado de São Paulo, outros estados ou fora do país, entendeu? Enfim, eu fui levantando, tinha meses que ele passava mais de 50% do tempo fora de São Paulo. E eu colocava isso no mapa. E fazendo esse trabalho, isso eu tô falando depois da Serenata de Amor. Alguém da Globo deve ter visto esse mapa, e me chamou para lá. E foi aí que eu entrei na Globo, entrei como produtor de reportagem especializado em jornalismo de dados. Só que aí na Globo eu comecei a desenvolver alguns sistemas de raspagem de dados, assim. Enquanto a gente está conversando agora, eu tô coletando todos os tweets e retweets do Bolsonaro, sabe? Tem um programinha rodando na minha máquina fazendo isso com um script que eu desenvolvi. Então, isso eu já fazia naquela época, e aí o pessoal de tecnologia, ciente desse meu trabalho, falou, pô, vem trabalhar com a gente. E aí eu mudei de área, eu mudei do jornalismo da Globo para a tecnologia da Globo. E agora como cientista de dados, né? Que legal, cara, que legal. Parabéns, e você tem toda a minha solidariedade aqui como alguém que já passou por problemas de saúde mental também. E é sempre bom ouvir essas histórias quando essas experiências se transformaram em algo produtivo, né? Em algo que a gente consegue sair do outro lado de uma maneira saudável, né? Pois é, eu acredito que as pessoas às vezes têm um pouco de vergonha de falar sobre isso, né? Você não ouve muita gente comentando problemas que elas tiveram, problemas de saúde, problemas mentais que elas tiveram por causa especificamente do trabalho. Eu acho importante isso, sabe? Eu não vou citar aqui o local, mas eu já trabalhei em lugares onde, honestamente, pelo menos 80% de todo mundo usava algum remédio para dormir. Cara, isso não é normal, entende? Então, assim, existe alguma coisa no ambiente, talvez na profissão, que está fazendo com que essas doenças mentais apareçam, sabe? É importante que tenha ciência disso, falar sobre isso, colocar para fora. Eu não vejo como um problema, eu vejo como você enfrentar isso de cabeça erguida, sabe? E, sei lá, provavelmente vocês têm ouvintes que possam estar passando por isso também. E se tiver ouvintes passando por isso, cara, não é normal você trabalhar 14 horas por dia, inclusive no fim de semana. Tem alguma coisa errada nisso, pensa um pouco a respeito disso, porque isso pode prejudicar sua saúde mental. Essa é uma pauta super importante pra gente aqui. A gente já gravou programas sobre saúde mental na universidade, na academia, sobre depressão, sobre assédio. Então é o que você falou, né? A gente tem que trazer esses temas para discussão.
quebrar o preconceito que existe sobre eles, né? Acho que boa parte dos problemas também é causada porque a gente não conversa, não fala sobre essas coisas e são problemas que tem que ter tratamento, tem que ter atenção, tem que ter espaço de diálogo, empatia na sociedade, né? E não falar sobre isso só agrava, né? Porque você acaba sentindo que você é o excluído, que você é o único que sofre disso, sabe? Exatamente. Enfim, é um problema sério. Exatamente, mas que legal ouvir sua história. Eu acho que certamente a gente vai falar mais aqui em algum momento sobre o Serenata de Amor. Onde no Mundo Está João Dória ainda tá online, cara? Não, isso na verdade eu tirei do ar. Eu tirei do ar primeiro porque estava realmente tomando bastante tempo e aí eu comecei a trabalhar. Eu não tinha mais tempo de manter aquilo. Existia toda uma dinâmica de pegar a agenda, colocar aquilo eu tinha feito ali uma fórmula, mas colocar isso numa fórmula para devolver a quantidade de hora que ele tinha ficado, sabe? Uhum. Era meio complexo, e fazer um mapa, enfim, eu não tava com tempo. Era uma referência a Carmen Sandiego, não? Cara, total, na verdade, eu pensei, o nome foi, eu pensei nisso, entendeu? Where in the World is Carmen Sandiego, pensei. Mas eu não sei se essa é referência. Hoje a gente tem muita gente jovem que não conhece a Carmen Sandiego, né? Eu não sei se isso foi se isso passou despercebido pelas pessoas, mas sim, é uma referência total. Então os ouvintes aí que não conhecerem Carmen Sandiego, por favor. Acho que tem um filme novo aí, acho que eu vi um trailer em algum lugar que vão... Pois vai sair alguma coisa a respeito dela. Cara, essa geração precisa conhecer Carmen Sandiego, cara. É o que falta pra essa geração. Um pouquinho de lógica, né? Um pouquinho de investigação lógica. E o que você tem visto aí, cara? Agora você não está mais trabalhando direto na redação, mas está envolvido com jornalismo, gerando dados, né? Ou gerando análises, imagino eu, para basear reportagens e outros produtos, né? Exato. Como que você tem visto essa interação? Porque, por um lado, é irônico isso, né? Por um lado, a gente nunca teve tanto dado disponível, né, e tanta tecnologia para processar. Por outro lado, os dados e a realidade nunca valeram tão pouco, né? Exato. Eu penso o seguinte, que mais do que nunca os dados são importantes, sabe? Porque realmente a gente hoje tem dado tão pouca importância para os fatos, sabe? Que eles são apenas comprováveis por dados. Eu acredito que hoje a gente está muito ligado na nossa crença. Então, o que a gente acredita ser correto, pra gente é correto. É aquele viés de confirmação, sabe? Uhum. Você gosta daquilo que confirma o que você já acredita e não gosta aquilo que vai contra o que você acredita. Apenas pelo fato de você acreditar. Então, não é se é uma verdade ou não. É uma coisa meio filosófica isso. A questão eu acho que dado hoje é a coisa mais importante que a gente tem. O meu trabalho especificamente, um exemplo que eu tenho sobre a importância de dados e esse trabalho que eu desenvolvo, nas últimas eleições, eu ainda estava na redação da Rede Globo, na redação de jornalismo da Rede Globo, e eu estava no núcleo de eleições. Eu estava responsável junto com uma equipe, eu estava responsável por coletar dados sobre o governo do estado de São Paulo e sobre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Para que esses dados? Porque a entrevista que as pessoas viram na TV com o César Tralli fazendo perguntas aos candidatos, essas entrevistas, né, porque cada dia era um candidato, essas entrevistas foram todas baseadas em dados. O que isso é importante? Porque ali no momento o apresentador, o César Tralli, ele tinha à disposição dele material para refutar o que candidatos pudessem dizer e que não fossem ligadas à realidade. Então, se um candidato dissesse que fecharam 1.000 escolas no estado de São Paulo e isso não fosse verdade, o César Tralli poderia ali naquele momento rebater. E foi o que aconteceu em alguns momentos. Se os ouvintes aí pegarem as entrevistas que foram feitas, se eu não me engano, no SP1, no Jornal do Meio-Dia, em vários momentos o César Tralli ele
contesta o que o entrevistado, o que o candidato está dizendo, porque ele tem dados de que aquilo que o candidato está dizendo não é verdade. Então, esse é um trabalho que eu acho importante, sabe? Uma outra vertente disso, que eu vejo vários colegas fazendo, eu particularmente não faço, já fiz, não faço mais, é o fact-checking. Então, assim, você realmente ter informações baseadas em dados, porque é o mais próximo que a gente chega do fato, sabe? Isso é importante hoje em dia, mais do que nunca. É mais importante. Hoje a gente vive uma época que, como as nossas crenças estão cegando a forma como a gente vê a realidade, são os dados que servem como bússola do que é verdade e do que não é. Então, eu acho que o trabalho com dados, no Brasil, ele deve ser, ele deve ter mais adeptos, porque a gente necessita que isso seja um trabalho de longa duração, sabe? Para tentar amarrar essas duas pontas, né? A gente começou falando aqui dos bots, de campanhas no Twitter, enfim, de estratégias aí, o que a gente pode especular que eram estratégias de um grupo político. Você, enfim, narrou que fez, vamos dizer assim, um trabalho investigativo mais tradicional, mais básico, né? Tem como a gente usar ciência de dados para investigar essas coisas, para investigar perfis e ações de grupos? Tem alguma indicação nessa linha aí? Eu acho assim, ciência de dados dá para você investigar isso. Na verdade, é a ferramenta ideal para você investigar isso. Porque se você pega, por exemplo, um tweet, ele diz muito pouca coisa, ok? Um tweet é apenas um tweet, ele diz quase nada. Só que se você pega uma coleção de tweets, milhares de tweets, você vai encontrar ali padrão, você vai encontrar anomalia, você vai encontrar em que momento a pessoa tuita, você vai encontrar pela API, se eu não me engano, ou até mesmo vendo ali na interface gráfica, você consegue encontrar se ela está publicando aquilo de um iPhone ou não. Ou seja, uma pessoa que tem um iPhone, se ela começa a publicar de um Android, provavelmente ela está publicando de outro celular, ou provavelmente é outra pessoa com a conta, sabe? Então, assim, quando você tem uma coleção de dados, independente do que seja, pode ser da criminalidade no estado de São Paulo, das mortes nas estradas, ou de tweets, a ciência de dados é a ferramenta ideal para isso. É preciso algum conhecimento, claro, é uma ciência, então eu estudo muito, as pessoas têm que estudar muito, para estudar muita estatística, matemática, por linguagens de programação, sabe? São coisas não são coisas simples, mas eu acredito que os jornalistas, por exemplo, estão fazendo um bom trabalho, cientistas de dados estão fazendo um bom trabalho. Se as pessoas começarem a levar a sério, a acreditar no jornalismo que existe há algum tempo, não nesse jornalismo de conteúdo duvidoso, não esse jornalismo que apenas publica aquilo que você quer ler, já ajuda bastante, sabe? Então você tem veículos que publicam diariamente estatísticas sobre o governo, gastos dos deputados, ou então quantidades de leis que são aprovadas, ou então números de mortes nas estradas, coisas dessa natureza, sabe? A questão é você acreditar nisso, entendeu? Esse é um ponto importante, porque eu vivo isso, entende? Vivo isso assim, cara, às vezes a minha mãe me manda mensagem falando que, sei lá, eu tô conversando com ela por WhatsApp e ela fala: Marília tá muito violenta, fulano foi assaltado. Marília é a cidade onde ela mora. Marília tá muito violenta, fulano foi assaltado. Aí eu falo: mãe, mas o índice de crime em Marília tá caindo bastante. Não, Marília tá muito mais violenta. Mãe, eu tô te passando dados, sabe? Marília não está mais violenta do que no ano passado, por exemplo. Muito menos do que há 5 anos. Não é porque um conhecido seu foi assaltado que ela está mais violenta. Entende? Então, assim, eu vivo isso no dia a dia. Acho que todo mundo vive isso. E talvez viver com cientista de dados, conviver com cientista de dados, seja a coisa mais chata que existe. Porque realmente a gente não cai em qualquer coisa. E a gente não acredita em qualquer opinião. Você tem que me trazer dados. Legal demais. Eu gosto muito dessa conversa. Inclusive, fuçando ali no seu perfil, eu encontrei uma outra cientista de dados que é a Jéssica Temporal, né? A gente trabalha junto, Ela trabalha na Globo comigo. E aí eu fui ouvir o podcast dela, que eu vou deixar a recomendação aqui, que é o Pizza de Dados. Sim. Eu acho muito bom. Em particular, o episódio 17,
que é Dados do Ponto de Vista do Governo. Eles fizeram uma entrevista com a Fernanda Campagnucci, espero Exatamente. que eu tenha dito o nome correto aqui. Papo muito legal sobre algumas coisas que você estava falando aí, do governo de São Paulo, abertura de dados para pautar políticas públicas e tal. Um papo super bacana da maneira como a gente pode usar a informação que tem para tentar fazer uma discussão política bem embasada, né? Se eu não me engano, a Fernanda Campagnucci, ela trabalha no Pengov, não é? Ela também trabalha, se eu não me engano, na Prefeitura de São Paulo como gestora de dados. Ela tem um trabalho assim, bastante interessante em divulgação de dados públicos. É isso aí. Então fica aí a recomendação do Pizza de Dados, da Jéssica. A Jéssica produz junto com a Letícia Portela e o Gustavo Coelho. Recomendo. Então tá bom, cara. Queria te agradecer demais, viu, Rodolfo? Foi um papo super legal e acho que você coloca de uma maneira tranquila assuntos que nem sempre são tranquilos, né? Principalmente para quem não tem traquejo aí com tecnologia, com esses termos. Acho que você foi conduzindo de uma maneira bem bacana. Acho que os nossos ouvintes vão gostar do papo. Cara, eu que agradeço o convite. Tô sempre aqui, sempre que precisar de alguém para bater um papo a respeito. Os ouvintes também quiserem, sei lá, me encontrar aí no Twitter e quiser bater um papo, tô por aí.